Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Murilo Reis e hoje vou tirar a dúvida de um colega do nosso curso online de orçamento de obras e licitações. A dúvida dele é bastante comum, que refere-se a como fazer um orçamento quando ainda não tem os projetos completos. Então vamos imaginar a seguinte situação, que foi lhe apresentada uma planta baixa de uma casa, sem nenhum memorial descritivo, sem nenhum projeto complementar e quer-se ter uma noção dos valores dessa casa. Obviamente que eu não consigo fazer o orçamento analítico por falta dessas informações, mas eu tenho como fazer uma estimativa de custos com base na norma 12.721, que para ser feito depende que eu cumpra alguns passos que nós vamos falar aqui. A primeira coisa é analisar o projetinho que nós temos para definir a tipologia dessa edificação. Nesse caso, devido à configuração em uma área de aproximadamente 40 metros quadrados, fica mais ou menos claro que trata-se de uma casa popular, de padrão baixo. Então, o que acontece? Eu consigo ir lá no site www.cub.org.br, selecionar o estado, no caso selecionei Maranhão, e verifiquei que a última atualização está em novembro de 2019 e verifiquei que para a casa popular, mais ou menos nesse padrão, o projeto da norma 2721 que mais se assemelha a ele é o projeto R1B, ou seja, casa de pavimento térreo, padrão baixo. De acordo com o Sinduscom Maranhão, que publica esses resultados, o valor do metro quadrado de construção desse tipo de casa é R$ 1.303,47. O sindicato de todos os estados, devido à Lei 4.591 de 64, é obrigado a publicar mensalmente esses custos e não é feito de qualquer maneira. A norma 12.721 tem um passo a passo de como que cada sindicato deve calcular esses custos de acordo com insumos, preços de insumos coletados entre as construtoras que fazem parte desse sindicato e alguns coeficientes dados pela própria norma. Então fica a dica para você se aperfeiçoar na norma 12.721. Mas continuando, o SINAP, que é da Caixa Econômica, apesar de não ser obrigatório, também publica alguns custos, como por exemplo de casas e demais edificações residenciais. É muito bacana porque complementa, na verdade, as edificações previstas na norma 2.721. Na norma 2.721, e que é publicado pelo CUB, nós só temos edificações residenciais, comerciais e galpão. No SINAP, vem elencado uma série de outros tipos de edificações, como, por exemplo, unidade básica de saúde, pavimentação, ponto de ônibus, creche e uma série de outras edificações para que eu possa também fazer esse tipo de cálculo. Lá no SINAP, a edificação que mais se assemelha com a que nós estamos analisando tem um código R1 de um pavimento, 2B que refere-se ao número de quartos e 43C que refere-se à área, aproximadamente 43 metros quadrados. Também o mais atualizado que nós temos é novembro de 2019 e lá o valor é um pouquinho mais baixo, R$ 1.231,92. A dica é, se eu estou fazendo essa análise aqui dessa estimativa de custos para um órgão público ou para qualquer tipo de serviço público, eu devo seguir preferencialmente o SINAP. E se for para uma obra privada, eu tenho a opção de escolher qual das duas eu estou achando o valor mais razoável, mais de acordo com o mercado para ser utilizado. Nesse caso aqui, nós vamos adotar o valor do CUB de R$ 1.303,47. Ora, depois que eu identifiquei a tipologia, o custo unitário dessa edificação, eu preciso calcular a área equivalente, que nesse tipo de edificação é muito simples, que é apenas a área construída. Isso aqui se torna um pouquinho mais complexo quando eu tenho, por exemplo, uma edificação que tem áreas com padrões de acabamento totalmente diferentes. Imagine, por exemplo, um prédio comercial. Eu posso ter uma área de estacionamento que é só piso cimentado e posso ter uma área de porcelanato. Então a norma, a gente não vai entrar em detalhes nesse curto vídeo, a norma trata de como eu devo calcular essa área equivalente para contemplar todas essas diferenças de especificações. Bem,
Mas, então, calculando a área da nossa casinha, nós temos que a área é de 48,19. É uma casa retangular, então ficou muito fácil calcular essa área. Ora, multiplicando então 48,19, que era da casa, pelo valor do cubo de 1.313,47, nós chegamos ao valor de 62.820,74. Detalhes, é importante dizer que esse valor de 62.820 refere-se aos custos diretos de execução dessa residência. Como assim, Murilo? Não estão incluídos, por exemplo, nesse valor, BDI, custos indiretos, que em alguns casos a gente precisa complementar esse valor para ter o valor mais efetivo. Também é importante dizer que nesse valor está considerado que todos os funcionários serão formalizados e terão pagos os seus encargos sociais, os seus encargos complementares, os seus encargos trabalhistas indenizatórios, né? E é importante dizer também que esse valor refere-se a uma edificação padrão, simples. Ou seja, se eu tenho uma edificação que tem itens específicos, como por exemplo, se eu fosse fazer uma avaliação de um orçamento de uma estimativa de custo de um prédio, e esse prédio tem, por exemplo, elevadores, eu precisaria somar esse valor aqui. Esse valor refere-se apenas à construção civil, propriamente dita. Bem, agora eu consigo detalhar um pouco mais esse valor, como por exemplo, detalhando ele em relação a uma pergunta que é bastante frequente. Quanto que é a estimativa desse valor que se gastará de mão de obra? Quanto que a estimativa se gastará de material dentro desse valor aqui? Lá no próprio site do cube.org.br, nós também temos um outro documento que a gente consegue baixar que refere-se a exatamente essa composição do cube. E lá nós temos que para esse projeto, o R1B, 55,63% é equivalente a material, ou seja, do valor daquela nossa casa calculada, 34.947,18 é a estimativa de custo de material. E a mão de obra, lembrando que esse valor está considerado não apenas o salário, como também todos os encargos dos trabalhadores, está equivalendo a 34,94% do orçamento dessa casa popular, chegando ao valor de R$ 21.949,57. Nós temos ainda despesas administrativas, 8,42%, e equipamentos com 1% do valor dessa casa, tá? Mas a dúvida do colega principal era, Murilo, dentro desse valor eu consigo ter uma noção de quanto que será gasto em cada etapa da obra? Sim. De acordo com a editora Pini, na sua revista Construção e Mercado, ela também traz uma estimativa por etapa de obra para alguns tipos de obra. Então, nesse caso aqui, tem, por exemplo, casa de alto padrão, médio padrão, baixo padrão, prédios comerciais e etc. Nós pegamos, então, a residência popular lá na editora Pini, né? Nós também temos essa mesma tabelinha aqui no grande livro do nosso Aldo Dorea Matos, né? E lá nós temos então uma faixa de percentual para cada etapa da obra. Assim eu consigo ter uma noção de quanto será gasto em cada etapa. Lembrando que, pessoal, é claro que isso não substitui de forma nenhuma um orçamento analítico detalhado, mas nos dá uma boa perspectiva, né, desses custos, uma boa aproximação. Então, por exemplo, no caso da infraestrutura, ele está dizendo que aproximadamente de 2,3% a 4,1% do valor desta edificação equivale à infraestrutura. E aí eu fiz uma continha. Peguei 2,3% do valor da nossa casa, que foi 62 mil e alguma coisa, e cheguei ao valor de 1.444,87. E também peguei a margem superior de 4,1%, multipliquei pelo valor da casa e cheguei em R$ 2.575. Então eu posso dizer para o meu cliente que ele deverá gastar aproximadamente na etapa de infraestrutura de entre 1.444 e 2.575, ok? Então, com base nessas informações, eu imagino que você consiga já apresentar para um cliente uma ideia dos custos da sua
do seu projeto, da sua edificação, né? Sem ter ainda os projetos detalhados, mas sempre lembrando a ele que é apenas uma estimativa. Espero que você tenha gostado e vamos trazer mais dicas como essa. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera!